As pessoas sempre me perguntam qual computador elas devem comprar para usar no scanner ou para trabalhar com softwares 3D em odontologia, e eu sempre respondo com toda a certeza do mundo: depende. Considerar tanto o hardware quanto o software necessário para garantir um desempenho ideal. Scanners, softwares que estão associados ao uso desses, scanners e programas de modelagem e visualização 3D exigem que os computadores tenham especificações mais robustas para processar esses grandes volumes de dados que a gente renderiza e gráficos que são bem complexos com maior rapidez e precisão. E a próxima pergunta que eles me fazem é: tá, e quanto será que eu gasto para ter uma máquina ideal para uso odontológico, para não ter problemas nos meus escaneamentos? Fique até o final desse vídeo que eu vou te ajudar nessa escolha. A gente precisa entender algumas coisas antes de comprar o nosso computador ideal, porque isso depende um pouco do uso de cada um e também de quanto a gente quer e quanto a gente pode gastar. Claro, computadores mais potentes, além de ser mais rápidos, eles vão durar mais tempo. E o que eu quero dizer com durar mais tempo? Computadores mais potentes, eles nos entregam mais recursos e os softwares eles são atualizados ao longo do tempo, e com isso a gente precisa trocar essa máquina mais rapidamente se ela não acompanhou a evolução da tecnologia. Então, eu vou te explicar resumidamente as partes do nosso computador e para que cada uma delas serve. O processador, ou a CPU, que seria Central Processing Unit, é o chip responsável pelo processamento de dados do computador, do celular ou de outros dispositivos eletrônicos, e funciona, na verdade, como o cérebro desses equipamentos. Ele é o principal item do hardware do computador. E a gente dá como exemplo a AMD Ryzen, uma Intel Core i da linha i para PCs, ou a Snapdragon ou a Bionic para os smartphones e para os tablets. Os nossos scanners, eles geram grandes quantidades de dados, e o processamento dessas informações ela precisa de um CPU poderoso e com múltiplos núcleos e uma velocidade alta. Escolher entre Intel ou AMD depende da preferência de cada um e da compatibilidade que esses processadores têm com os outros componentes. Mas as duas opções oferecem um excelente desempenho e nessas múltiplas tarefas de processamento pesado. Eu trabalho com computadores que têm esses dois tipos de processador e, para mim, eles trabalham muito bem. A outra coisa que é importante é a memória RAM, que vem, na verdade, do termo Random Access Memory, que em tradução literal significa memória de acesso aleatório. Ela é ativada sempre que um programa é usado, pegando emprestado então as informações do HD ou do SSD, e ele oferece então essas informações para o uso dos aplicativos. Na prática, a memória RAM ela é responsável pelo poder de multitarefas, isso é, a quantidade de aplicativos que podem ser abertos ao mesmo tempo em um sistema. Sempre que a gente está trabalhando com arquivos mais pesados e com softwares mais potentes, não é legal a gente ter muita coisa aberta no nosso computador. Eu vejo que o meu computador perde desempenho quando eu tenho uma série de abas abertas trabalhando em softwares 3D. A modelagem e a visualização de alta definição exige uma grande quantidade de memória para armazenar temporariamente dados durante esse processamento. Ter 16, 32 ou até 64 GB de memória RAM permite que o software de scanner odontológico opere de uma forma bem fluida, especialmente quando eu trabalho com grandes arquivos de modelos dentários. Outra parte bem importante do nosso computador é a placa de vídeo, que é conhecida também como GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico. É o componente do computador que fica responsável por realizar os processos e os cálculos necessários para a gente reproduzir os gráficos que são gerados pelo sistema. É encarregado de gerar toda a parte visual que é enviada para a tela do nosso monitor e cria assim uma interface com o usuário. Renderizar os modelos 3D e executar simulações bem complexas, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, exige uma placa de vídeo bem poderosa. Placas da série RTX da NVIDIA são particularmente recomendadas quando a gente precisa de um suporte mais robusto para os nossos softwares de CAD/CAM. E a capacidade desse processamento em paralelo acelera a renderização e o processamento dos gráficos. As GPUs da AMD Radeon Pro também são bem eficientes e também oferecem um excelente desempenho para nossas aplicações gráficas profissionais. Outras coisas que são importantes também. A recomendação hoje seria a gente ter um SSD, não um HD, e que ele
tenha pelo menos 512 GB de armazenamento. A gente pode ter então também um SSD secundário ou um HD para armazenar outros dados. Esse SSD ele oferece velocidades de leitura de gravação significativamente mais rápidos em comparação a esses HDs mais tradicionais. Então ele reduz o tempo de carregamento dos aplicativos e ele melhora então a velocidade de transferência dos nossos arquivos. Isso é importantíssimo quando a gente trabalha com grandes arquivos de modelo 3D, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, que eles precisam ser acessados de um modo bem rápido. Outra coisa importante são as conectividades e as portas. O ideal é que a gente tivesse portas de USB-C Thunderbolt, que é a entrada de USB mais potente, o HDMI de 2.1, então para conectar o scanner e outros dispositivos. E para que isso é importante? Essa conectividade rápida, mais versátil, ela garante que o scanner possa transferir dados de forma eficiente para o computador e suporta monitores ou outros dispositivos de entrada e de saída. Além disso, hoje um sistema operacional é o Windows, né, o mais recomendado, porque a maioria dos softwares de scanners odontológicos é desenvolvida para rodar em Windows. E a versão Pro do Windows oferece mais controle sobre essa atualização e essas configurações de segurança, que são essenciais. No nosso caso, a gente pode também utilizar o Windows Home, porque o Pro às vezes gera um custo um pouco maior. Mas enfim, sempre a gente tem que pensar em ter tecnologias melhores para que a gente possa sempre estar atualizado. Outras coisas muito importantes para rodar bem o software seria a gente ver as recomendações do fabricante do scanner e dos softwares que a gente trabalha para se certificar de que o sistema operacional e esses drivers da placa de vídeo sejam compatíveis com o software que a gente vai utilizar. Além disso, computadores de alto desempenho, especialmente aqueles com CPU e GPU mais fortes, eles geram bastante calor. Uma boa solução para isso são os coolers ou ventiladores com alta eficiência, que são essenciais para a gente manter esse sistema funcionando sem problemas e nos ajuda a evitar um superaquecimento durante o uso, o que vai dificultar esses softwares de rodar bem. Escolha um computador que permita upgrades. Por exemplo, a gente adicionar mais memória RAM ou instalar um outro SSD, um SSD maior. Isso assegura que o sistema possa evoluir conforme essas novas tecnologias apareçam. Se você curtiu tudo que eu falei até aqui, já vale o seu like. E agora eu quero procurar junto com você, neste momento, em 2024, e vou ver as configurações mínimas que eu acredito que um computador deva ter para a gente poder trabalhar com software de desenho e minimamente com o nosso scanner. E vamos escolher uma máquina dentro das empresas que nos ofereçam, então, um computador. Ou, na verdade, nesse caso, um notebook que nos atenda melhor. A gente pode montar também uma CPU, mas isso vai depender de uma série de fatores. Então vamos nos ater aqui de escolher um notebook que vai nos trazer agilidade, tanto para o scanner, quanto para a gente poder andar com ele por aí e trabalhar com os nossos softwares de planejamento 3D. Bom, pessoal, vamos fazer uma busca então aqui de algumas empresas que são um pouco melhores assim nesse sentido de computadores gamers. A gente vai se ater a comprar um notebook, porque a gente poderia montar lá um PC que também funcionaria muito bem, mas aí as opções são bastante grandes e as peças, os componentes que a gente tem, eles trabalham parecido. E no nosso dia a dia é melhor a gente ter um computador, então um notebook, que ele é mais versátil. Mas enfim, se uma hora dessa vocês quiserem o vídeo que eu faça para montar um PC e atrás, a gente pode montar também um vídeo assim. Vamos lá. Eu vou procurar agora por algumas marcas, né, específicas. Existem várias marcas que trabalham com isso, mas tem umas que são mais dedicadas. Bom, vamos fazer uma busca aqui então por notebook gamer, que é os notebooks mais próximos do que a gente trabalha. Eles têm bons processadores, boas placas de vídeo. Eu vou me ater às 5 marcas que se dedicam a esses notebooks gamers, que seria então Avel, Asus, Acer, Dell e Lenovo. Então vamos ver algumas deles. Vamos colocar notebook gamer Avel. Então aqui a gente tem vários e vamos nos ater a algumas configurações que eu imagino ser as configurações mínimas que a gente tenha
que utilizar nesses nossos notebooks. Então aqui, vamos pensar, num processador Intel Core i7, tem que ser isso ou melhor. Os i5 já começam a não funcionar bem para alguns softwares. Depois, a gente vai montar um computador com um SSD de 512, pelo menos. Vamos montar uma placa, vamos escolher uma placa RTX 4050 ou melhor que isso. E a outra coisa importante é uma memória RAM de pelo menos 16 GB. Esse computador tem que ter uma placa dedicada. Então, vamos procurar um computador com mais ou menos essas configurações. Eu vou falar para vocês que hoje em dia essa é a configuração mínima de quase todos os scanners que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, vai acontecer em pouco tempo que também essa máquina vai começando a ficar obsoleta. Então, enfim, se eu tiver um computador, eu tiver que comprar um computador, eu tenho que pensar nessas configurações ou mais. Vamos lá então. A gente vai entrar então aqui no site da Avel e vai achar algumas configurações. Então, de notebooks, a gente pode escolher notebooks gamers, que são mais próximos do que a gente trabalha, mas a gente tem aqui computadores para arquitetura, engenharia e para odontologia, eles vendem computadores específicos para isso, mas basicamente eles só mudam o nome ou alguma configuração mínima que a Avel pensa para esse tipo de profissão. Mas a gente pode montar o nosso computador a partir de algumas configurações que eu falei para vocês. Então vamos escolher aqui computadores gamers e a gente vai configurar eles como que a gente quiser. Então vamos lá, o tamanho da tela não importa, mas a gente normalmente trabalha com computadores de 15 polegadas. Vamos escolher aqui um processador Intel Core i7, uma placa pelo menos 4050, ou 4060, seria até melhor, e ele nos dá algumas opções. Então a gente tem aqui computadores com uma placa 4050, aqui ó, tô achando aqui configurações, ou o 460 ou o 450. Vamos clicar aqui nesse 450 para ver. A Avel também ela nos abre uma aba de personalização, então a gente pode às vezes acrescentar alguma coisa no nosso computador. Vamos dar uma olhadinha aqui. GeForce 4050, 6 GB dedicado, um Core i7, um upgrade grátis aqui de 16 GB, um SSD de 512 e ele não tem sistema operacional. Então, eu já iria partir aqui para esse essencial. Já está numa promoção aqui e nos traz o Windows configurado, um Windows instalado. Então, aqui a gente tem um SSD de 512, um upgrade para 16 GB, um Core i7 e uma placa 4050. Bom, eu acho que essa configuração tá legal. Então, o mínimo que a gente tem de configuração, se a gente fizer um desconto no Pix, no valor de 6.243. Vamos guardar isso aí. Entrando aqui na Dell, então, a gente também faz a mesma busca. Então a gente tem o Intel Core i7, Windows 11, uma configuração de aqui 16 GB e 512, como a gente falou no outro também, de armazenamento de SSD. Ele nos mostra então esse notebook gamer Dell G15, que aqui também está com um preço bem legal. Então ele tem mais ou menos as configurações do Avel que eu vi antes, por R$ 6.599, tá com desconto aqui hoje. Então acho uma opção muito, muito interessante. Então vamos salvar também aqui o nosso Dell. Bom, estamos aqui então lá na Lenovo, Vamos escolher as configurações que nem os outros. Intel Core i7, 512 de armazenamento, uma placa RTX e vamos dar uma olhada no que aparece pra gente aqui. A gente tem então computadores, partindo de 8.700 na minha busca aqui. Então o Lenovo já tá mais caro e que era para ser uma marca que tivesse um preço mais acessível, uma placa 4050, Windows 11, 16 GB de memória RAM, armazenamento de 512, enfim, então esse aqui já não está muito na minha lista, ele veio com um valor um pouquinho mais alto. Vamos aqui então para Acer, que é outra marca interessante para a gente trabalhar. A gente escolhe aqui um SSD de 512, uma memória de 16 GB, uma placa de vídeo dedicada, ele não falou quais são, vamos ver o que ele mostra pra gente aqui. Um Intel Core i7, então ele nos dá aqui duas opções. Então quais são as opções que a gente tem aqui? Um Predator Neo e um Ace Nitro 5. Então eles têm aqui uma placa, um 16 de RAM, um processador Intel Core i7 e uma placa 4060 no Predator e aqui uma placa 4050, 512, 16 de RAM no Ace Nitro 5.
Então, o valor aqui dele ficou em 6.817, também é uma boa opção para a gente poder trabalhar. Vamos então aqui para Asus, vamos ver aqui as configurações que a gente tem para ele. Memória 16 de RAM, um armazenamento de SSD de 512, uma placa, ele não mostra mais, ele só mostra 2 modelos pra gente aqui, vamos ver quais são. Então, o ROG Flow Z13 e o Strix G16, o ROG Strix G16. Os valores então ficaram um pouco mais altos, aqui a gente tem, e aqui a gente tem uma placa ainda, uma 2050, que é uma placa mais antiga, né? Então esse computador aqui já deve estar saindo de linha. E aqui a gente tem uma placa 4060, ele não mostrou nenhum com placa de 4050 aqui. Mas mesmo assim, a gente tem aqui um Windows 11 e uma Core i9, esse valor aqui já está fora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma busca menos requintada e se aparece algum outro computador aqui. A gente começa a ver computadores mais caros, vamos descer um pouquinho. Esse computador aqui já ele não tem uma placa NVIDIA 2050, também é mais antigo, aqueles VivoBook que não são tão legais pra gente. Vamos ver esse aqui, um Asus TUF Game F15. Então ele tem aqui, ó, uma placa RTX 4050, apareceu aqui para nós, 16 GB de RAM, então ele coloca 8 ou 16 e uma Mux Switch NVIDIA Advanced. Bom, não conheço muito essa placa, eu acho que também não era uma grande opção. Vamos ver aqui no ROG Strix G16, ele também aparece uma configuração, ó, o Core i7 512 está mais próximo do que a gente quer, um 4050. O valor dele ficou então 8.999, eu acho que também já foge da nossa ideia. Aqui eles já são KeepOS, é outro processador, seria, a gente na verdade usa um Linux, o KeepOS é o Linux, então também está fora, acho que não é tão interessante para o nosso dia a dia, então vamos cortar da minha busca. Não que seja ruim, mas ele é diferente da busca que a gente está fazendo. Então, mais próximo, esse de valor de 8.999, talvez está fora do que a gente quer. Bom, então, após a nossa busca, eu vou apagar aqui o meu Asus, não que eu não goste da marca, não tenho nada, não ganho nada de marca nenhuma, mas eu acho que é pelos valores. Aqui ficou, então, entre esse Acer, o Lenovo também tá fora, então eu acho que a gente achou 3 opções interessantes que eu tenho certeza que vão funcionar bem para vocês. Um Asus Gamer Ace Nitro 5, 6.817 o valor. O notebook da Dell, 6.599, o Dell G15 e um Avel Essential. A gente usei a opção Essential, não a opção do meu jeito aqui. Todos eles já vêm então com Windows, 6.243. A gente viu que são valores bem próximos e eu vou falar para vocês, são notebooks muito próximos também de qualidade. Nenhum deles a gente tem problema para trabalhar com scanner hoje em dia, né? E com softwares 3D, principalmente com o scanner. Eles provavelmente com o tempo vão ficar obsoletos, mas hoje eu acho que é a nossa busca para esse vídeo, então, de escolher um computador para 2024. É isso aí, pessoal. Investir em um computador de alta performance, com as especificações que eu falei antes, vai garantir que você tenha uma eficiência mais suave e mais eficiente ao utilizar, então, um scanner ou rodar com esses programas de modelagem 3D. A capacidade de processar esses grandes volumes de dados mais rápido e renderizar esses modelos mais complexos sem travar é importante para que a gente possa otimizar o fluxo de trabalho e manter a precisão dos nossos trabalhos e dos nossos resultados no dia a dia. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e dê o seu like. Se é importante uma dica mais atualizada, se você está vendo esse vídeo mais lá para frente, de qual modelo está valendo a pena, escreve aqui nos comentários que eu te mando, porque toda hora tá aparecendo bons negócios de computadores novos para os colegas e para os parceiros. Gosto sempre de poder ajudar. Um grande abraço e até mais!